Olá, meu nome é Renato, bem-vindo ao nosso quarto encontro falando sobre a temática Pequenos Grupos nos Lares e sua importância para a igreja local. Nessa aula, ou nesse encontro, olharemos de perto para os pequenos grupos, falaremos sobre sua estrutura, o funcionamento, como você deve abrir sua casa e o que acontecerá do momento em que você abre sua casa até o final do encontro. Primeiro vamos rever nossa definição. Pequenos grupos ou grupo pequeno é um encontro intencional. Eu desejo abrir a minha vida para cuidar do outro e também ser cuidado pelo outro. De 3 a 15 pessoas, que ocorre face a face, são relacionamentos íntimos, em base regular, ao dia e o horário estabelecido, que tem o propósito duplo de descobrir e de crescer nas possibilidades da vida abundante em Cristo. Vamos ver isso em detalhes? O grupo pequeno é um encontro intencional, há alvos, propósitos e objetivos muito claros a todos. Todos sabem que o grupo pequeno é um encontro com o propósito de crescer na intimidade com Deus, amadurecer na intimidade com o outro e ter um olhar para fora. É o que a gente chama de evangelismo. Tentar influenciar as pessoas com as quais naturalmente eu convivo no dia a dia. Seja no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, na vizinhança ou no meio dos meus parentes e conhecidos que Deus vai colocando no meu dia a dia. É um encontro de 3 a 15 pessoas, esse é o número mínimo e máximo. Por que isso? Porque o propósito do pequeno grupo é que haja verdadeiro apoio e comunicação interpessoal, é promover a intimidade. Se extrapolar o número de 15 pessoas, a intimidade dificilmente vai ocorrer, porque as linhas de comunicação aumentam demais. E é um encontro face a face, é voltado para relacionamentos interpessoais. É um encontro que acontece com as cadeiras normalmente em círculo, onde eu olho no olho do outro, o outro olha nos meus olhos. E ali eu posso pastoreá-lo e ele é usado por Deus para cuidar da minha vida. É um encontro regular, o grupo se reúne ao menos uma vez por semana. E não há aqui rigidez. O ideal é que seja numa casa fixa, mas pode-se também usar a estratégia de fazer rodízio de casas, ou pode-se marcar um fim de semana, um piquenique, uma viagem, uma ida ao cinema. Se isso acontecer, é importante que vocês agendem para chegar ao cinema 1 hora antes, para falarem sobre a vida um para o outro, orarem um com o outro e um pelo outro, e compartilharem um texto bíblico, para que a palavra seja aplicada à realidade de todos. É um encontro com propósito comum, há alvos e objetivos comuns a todos os participantes, que é justamente descobrir e crescer. O grupo pequeno estimula o amadurecimento na vida com Cristo. Continuamente, o grupo pequeno vai desafiar todos os seus integrantes a serem frequentes na vida de oração, a terem regularidade na leitura e no estudo das Escrituras. Então, o grupo pequeno é um ambiente que vai estimular todos os discípulos a crescerem na intimidade com Cristo. As possibilidades que ele trará é te desafiar a crescer, a se estender para o outro, a sonhar e a correr riscos de ser usado na salvação de outras pessoas. E o grupo pequeno estimulará o crescimento da vida abundante em Cristo. Ele vai te estimular a se abrir para experimentar as coisas mais profundas de Deus. Talvez você esteja pensando, isso aqui é algo místico? O que são essas coisas mais profundas de Deus? É simples isso, é você, na medida em que amadurece na intimidade diária, frequente, com a oração e com a palavra de Deus, você se torna sensível para ouvir a voz de Deus e viver de acordo com a sua vontade. E aí sim você está experimentando as coisas mais profundas de Deus. Vamos pensar um pouco sobre os grupos pequenos e a sua relação com a comunidade de fé ou com a igreja local. Nós acreditamos que grupo pequeno cria um ambiente onde o discípulo, eu não usei a palavra membro, porque eu não penso aqui num membro de igreja, eu penso num discípulo, um seguidor de Jesus. Então o grupo pequeno cria um ambiente onde o discípulo irá se desenvolver e também será moldado para se tornar o tipo de cristão proposto nas Escrituras. Por que o grupo pequeno cria esse ambiente? Porque ali a palavra de Deus é estudada frequentemente, semanalmente. Ali as pessoas oram umas pelas outras, ajudam umas às outras em suas mais variadas necessidades, celebram as vitórias, choram com as derrotas e as provações e dificuldades.
É um ambiente onde todos são estimulados a estudarem a palavra de Deus com frequência, a desenvolverem uma vida de oração profunda. Então, o grupo pequeno ajuda a moldar o discípulo a se tornar o tipo de cristão segundo a vontade de Deus. E o grupo pequeno também é uma ferramenta de grande importância para uma proclamação mais eficiente. Porque o grupo pequeno estimulará, desafiará todos os seus integrantes a sempre olharem para fora das quatro paredes, procurarem influenciar positivamente as pessoas com as quais naturalmente eles convivem no dia a dia, ambiente de trabalho, ambiente escolar, vizinhança e parentes. O grupo pequeno vai desafiar os discípulos a exercerem o seu papel de sacerdotes, de ministros, pregarem o Evangelho com suas vidas e com seus lábios. Nós acreditamos também que os grupos pequenos são essenciais para a prática da vida comunitária. A gente crê que dessa forma cada pessoa poderá ser cuidada e a comunidade será pastoreada de maneira eficaz. Por que isso? Veja bem, um pastor de uma igreja local, não adianta nós nos iludirmos, ele não consegue cuidar adequadamente de 100 pessoas, 150, 200, 300, 500 e 1000 pessoas. É ilusão a gente pensar isso, que um pastor consegue cuidar de um número tão grande de pessoas. Uma pessoa influencia a vida de cerca de 10, 12, 15, até 20 pessoas. Passou desse número, a relação de cuidado ela se torna extremamente superficial. Não dá para você acompanhar um número maior de pessoas assim. Então o pastor deve identificar homens e mulheres marcados pela palavra com o desejo de cuidar e de servir outros. O pastor deve treinar essas pessoas para o ministério pastoral, para o exercício da função de cuidado. Essas pessoas, cada uma pastoreará mais 10, 12 até 15. Essas pessoas que estão sendo cuidadas amadurecerão e depois serão desafiadas a cuidarem de outros 3, 5, 8, 10 até 15 pessoas. Então assim a gente percebe que a liderança é descentralizada e toda a igreja é pastoreada. Os grupos pequenos proporcionam esse ambiente onde toda a igreja pode ser pastoreada, cuidada de maneira mais eficiente. Tá ok? Vamos pensar no propósito do pequeno grupo? São 3. Primeiro, é um encontro com Jesus, é um encontro com o outro e é um encontro com o de fora. A gente pode entender o pequeno grupo em seu propósito como um olhar para o alto, onde eu adoro a Deus e sou transformado pela graça de Deus. Um olhar para o lado, onde eu cuido do meu irmão de fé e ele cuida da minha vida, eu dou e também recebo. E um olhar para fora. Eu sou desafiado a olhar para aquelas pessoas, volto a dizer, que naturalmente me cercam no dia a dia. Esse é o propósito tríplice do pequeno grupo, um olhar para o alto. Eu adoro e sou cuidado por Deus. Um olhar para o lado, eu cuido e sou cuidado pelo meu irmão de fé. E um olhar para fora, eu sou desafiado a estender a minha vida em ação missionária para o outro. Vamos pensar agora na estrutura do pequeno grupo. Quando você abre sua casa, o que deve acontecer ali? Vamos olhar ali do início até o fim de um encontro de um pequeno grupo. O primeiro momento é chamado de encontro, que é o quebra-gelo, que vai de 5 a 10 minutos. Isso pode começar com uma brincadeira, onde as pessoas se levantam e ali serão estimuladas a dançar, a cantar, a fazer uma brincadeira uma com a outra. Há inúmeras opções de quebra-gelo na internet. Basta você fazer uma pesquisa, ter um mínimo de precaução em filtrar e levar ali uma dinâmica rápida que tem o propósito de causar a ruptura da tensão, do cansaço do dia a dia e trazer as pessoas para aquele momento do encontro no pequeno grupo. Esse é o propósito do quebra-gelo. É fazer a quebra do cansaço, que as pessoas chegam cansadas, suas preocupações, o seu estresse do dia a dia, estão ali afadigadas, mas uma brincadeira que as fazem rir, ficar em pé, dançar, imitar um animal ali para o outro adivinhar, fazer uma roda. Essa brincadeira já quebra aquele clima pesado e prepara as pessoas para o encontro pequeno grupo. Nem sempre precisa que esse quebra-gelo seja necessariamente uma brincadeira. Você pode começar com uma pergunta, mais ou menos assim. Cada um agora falará um motivo pelo qual é grato a Deus. Assim você estimula a pessoa
a se aliviar daquela tensão, das preocupações e a pensar no cuidado de Deus sobre a sua vida. Cada um trará o motivo pelo qual é grato a Deus. Depois desse momento, naturalmente você migrará para a exaltação, que vai de 10 a 15 minutos. A exaltação é aquele momento onde pode-se cantar 1 ou 2 cânticos, onde também as pessoas vão orar umas com as outras e umas pelas outras. E aqui você vai usar diversas estratégias. Pode ler um salmo, um outro texto bíblico, põe as pessoas para orarem homem com homem, mulher com mulher, conversarem 5 minutos, ora 2 a 2, 3 a 3, pode orar todos ajoelhados, pode orar todos em pé, de mãos dadas. Aqui você vai usar a sua criatividade e sempre tentar diversificar nesse momento da exaltação. Se alguém, durante o momento do quebra-gelo, do encontro, trazer algum problema que está enfrentando na vida, você pode usar essa exaltação colocando aquela pessoa de joelhos no meio do círculo, todos vão impor as mãos e vão orar por aquela pessoa. Aí começou a exaltação, que vai de 10 a 15 minutos e vai preparar as pessoas para o terceiro momento, que é a edificação, que é o estudo indutivo da palavra de Deus. Ainda que esse momento esteja muito aberto, as pessoas participando, a dinâmica está bacana, todo mundo quer ficar ali conversando sobre a palavra de Deus por muito tempo, ainda que isso esteja acontecendo, eu quero trazer uma precaução. Esse momento não deve ultrapassar 30 minutos. Deixe as pessoas irem embora com gostinho de quero mais. Nunca ultrapasse a casa dos 30 minutos. E lembrando que esse momento não é um estudo bíblico, não é a reprodução do culto de domingo ou da escola dominical, não é uma aula. O estudo aqui nesse momento é indutivo. O líder, que a gente chama de facilitador, é aquele que lerá o texto bíblico ou pedirá uma pessoa para ler o texto bíblico, fará uma introdução, que é explicar rapidamente aquele texto bíblico, e depois começará a fazer perguntas para o grupo, estimulando a participação de todos. São perguntas abertas, perguntas indutivas, relacionadas ao texto, a fim de que todos participem e apliquem a palavra de Deus à realidade de cada um. Eu quero voltar a dizer, não é uma reprodução do culto, não é um estudo bíblico, não é um monólogo. Esse momento da palavra é um estudo indutivo. Lê-se o texto bíblico, faça uma rápida introdução, explicando o texto, e depois se lança perguntas abertas, perguntas indutivas, instigando a participação de todos. Termina com 30 minutos. Terminou esse momento, nós vamos para o quarto momento, que é o evangelismo. O evangelismo é o olhar para fora. É você desafiar pessoas a influenciarem as pessoas com as quais convivem no dia a dia, a desafiá-las a trazer para o grupo, para o pequeno grupo. Isso pode ser feito de várias maneiras. Uma maneira muito eficiente é você colocar uma cadeira vazia. Tal círculo tem uma cadeira vazia. Terminou a palavra, você vai apontar para aquela cadeira vazia e vai pedir para cada um pensar qual amigo ou amiga que poderia ter estado nesse encontro e que poderia estar ocupando aquela cadeira vazia, sendo abençoado com aquela noite. Vocês podem nesse momento usar uma folha de cartolina, um papel fixado na parede, cada um vai e escreve o nome do amigo ou dos amigos e o grupo vai orar durante 2 meses por aqueles nomes e desafiar cada integrante a começar a se relacionar com aquelas pessoas, tomando um café, abrindo sua casa para promover um jantar ou chamando para praticar um esporte juntos, preparando aquela pessoa para o futuro ser convidada para o pequeno grupo. Esse é o evangelismo. É o momento onde as pessoas são desafiadas a olhar para fora. E por fim temos o quinto E, que é o engordite. É aquele momento livre do lanchinho, do café, do refrigerante. Ali as pessoas ficarão 25 a 30 minutos. Se o papo estiver bom, vão ficar 40 minutos até 1 hora. Então é fácil a gente lembrar da estrutura do pequeno grupo. Estão nos dedos da mão, são 5 E's. É o encontro de 5 a 10 minutos, que é o quebra-gelo inicial, para provocar a ruptura da tensão do dia a dia e preparar as pessoas para o momento do pequeno grupo. Depois vem a exaltação, que é a leitura de um texto bíblico, canta-se ou não uma ou duas músicas, faça a oração. Depois vem a edificação, o estudo da palavra, sempre de maneira indutiva, instigando a todos participarem. Depois vem o evangelismo, que é o olhar para fora, 5 a 7 minutos. E por fim o engordite, a
aquele lanchinho bacana, onde a intimidade vai se fortalecer e os laços de afetividade vão nascer aqui nesse engordite. Encontro, exaltação, edificação, evangelismo e engordite. Muito fácil de lembrar de tudo isso, tá? Qual é o papel do líder no pequeno grupo? É duplo. Em primeiro lugar, ele é um facilitador. Ele não é o pastorzão, ele não é aquele que domina o grupo, ele é aquele que facilita o amadurecimento de todos os outros. Ele estimulará o crescimento de todos, o amadurecimento de todos. Ele estimulará a aplicação da palavra de Deus, que todos participem. E ele será um discipulador. À medida em que ele estimula pessoas, instiga pessoas a decorarem versículos bíblicos, a lerem a palavra diariamente, a desenvolverem vida de oração, na medida em que o facilitador promover ações para o crescimento, ele será um discipulador. Ele identificará pessoas que naturalmente têm crescido na fé, as trará para perto dele, as discipulará de maneira mais próxima e treinará os auxiliares. Os auxiliares são aqueles que amadurecerão e no futuro multiplicarão para cuidar de outros pequenos grupos, tornando-se outros facilitadores. Tá ok? Isso é necessário porque uma igreja saudável, lembrando dos 5 M's da aula anterior, vive a mutualidade, um deve cuidar do outro. Multiplica-se em número de discípulos. Eu coloquei a palavra membros aí, mas ela está equivocada. Uma igreja deve ser uma comunidade de discípulos, uma comunidade que se multiplica, que cresce. Uma igreja saudável exercita a mordomia em todas as áreas. Eu entendo que minha saúde, meus dons e talentos, meu intelecto, minhas finanças, meu carro, minha casa, tudo que eu tenho e sou, deve se voltar para a glória de Deus e para o cuidado do outro. Mordomia não se resume à entrega de dízimos e ofertas no dia de culto. Tudo que eu tenho e sou deve ser usado para a glória de Deus e para o cuidado do outro. Assim eu exercito minha mordomia de maneira eficiente. Uma igreja saudável cresce em maturidade. Todos vão crescendo, cada um no seu devido tempo, para exercer efetivamente o seu ministério, onde todos são desafiados e engajados para serem sal e luz. É a igreja dos 5 M's. Mutualidade, um cuidando do outro e sendo cuidado pelo outro. Multiplicação é o crescimento saudável. Mordomia, todo mundo exercendo seus dons e talentos. Maturidade é o crescimento. E o ministério, todos sendo sal e luz onde Deus os colocar. Essa é uma igreja saudável. Tá ok, queridos? Qual é a base bíblica? Vamos relembrar um pouco e rapidamente a base bíblica do pequeno grupo ou dos grupos pequenos. Primeiro, ela está na Trindade. Lembramos do texto de Gênesis 1:26, quando o texto diz ali: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é um só Deus em 3 pessoas. 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas 3 pessoas se amam por toda a eternidade, desde toda a eternidade. Se relacionam profundamente uma com a outra e uma na outra. Deus escolheu viver em comunidade. É um Deus plural, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o fato de Deus ser plural e de escolher viver em comunidade deveria nos falar claramente da importância de vivermos em comunidade, de amarmos uns aos outros, de nos dedicarmos uns aos outros e de cuidarmos uns dos outros. Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, nos fala que depois que Jesus foi batizado por seu primo João Batista, desce o Espírito Santo como pomba vindo do céu e a voz do Pai é dita: este é meu Filho, em quem me alegro, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Nós vemos ali a Trindade engajada em um projeto de salvação, de nos conquistar, um projeto de amor. Efésios 1, versos 13 a 14 também nos fala sobre isso, de que o Pai nos escolheu, nos amou antes da fundação do mundo, de que o Filho, Jesus Cristo, na eternidade, dedicou-se, estabeleceu o projeto de se entregar por nós, derramar seu sangue para nos perdoar de todos os pecados. E de que na mesma eternidade o Espírito Santo, em amor ao Pai e ao Filho, resolveu morar em nós para ser o selo e a garantia de que Deus terminará a obra que começou. Nós vemos toda a Trindade engajada num projeto de amor para nos salvar. Deus vive em comunidade e isso deve nos falar claramente sobre o desejo de Deus na maneira como devemos viver.
Segunda base bíblica é a própria estrutura de Israel. Em Êxodo capítulo 18, Moisés estava sozinho, numa liderança centralizadora, cuidando de uma multidão. O texto diz que o povo estava em pé, no sol quente, o dia todo, e Moisés cansado. Sua família estava sozinha, sem a presença do líder que era Moisés. E aí seu sogro Jetro chega e diz: Moisés, está errado. Você precisa descentralizar a liderança, meu querido. Você vai morrer desse jeito, você vai judiar desse povo, você está prejudicando sua família. Moisés, escolha homens capazes, maduros na fé, não gananciosos, e coloque-os sobre líderes de 10, de 50, de 100 e de 1000. Assim, a estrutura de Israel, ela nasce e se desenvolve em torno de grupos de 10, de 50, de 100 e de 1000. Uma pessoa madura na fé cuidando de 10. Uma pessoa madura na fé cuidando de cada um dos líderes de 10. Cuidaria de 5. Por que cuidaria só de 5? Porque essas 5 pessoas estão cuidando de outros 50. Uma outra pessoa madura na fé cuidaria de um número ainda pequeno. São os líderes que pastoreiam os líderes de 10, os líderes dos grupos de 50. E assim toda a nação de Israel é corretamente pastoreada. Essa é uma base bíblica muito forte. A terceira base bíblica para os grupos pequenos está na própria estrutura dos discípulos. Nós não podemos nos esquecer que Jesus escolheu viver numa comunidade de 12 homens. Caminhou com esses 12 homens, comeu com esses 12 homens, dormia próximo a esses 12 homens. Esses 12 homens viajavam com ele durante 3 anos. E entre os 12, Jesus ainda escolheu mais 3 para ter uma intimidade maior ainda e receber um treinamento profundo. Porque à medida que você caminha com pessoas, 10, 12, 15, você vai perceber que não dá para ter aquela intimidade profunda com todos. A intimidade profunda, ela nascerá em 3, 4, até 5 pessoas no máximo. A gente percebe isso. A outra base bíblica dos pequenos grupos é a própria estrutura dos discípulos. E a quarta base bíblica é a estrutura da igreja. A igreja, o corpo de Cristo, nasceu da cruz, do Calvário. E este é o significado da ceia do Senhor. A ceia é uma marca, o selo do preço pago por Cristo para que o seu corpo nascesse, para que a sua igreja nascesse, seu corpo vivo. Jesus morre, ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos, sobe aos céus depois de 40 dias, envia o seu Espírito Santo, que habita no seu corpo, que é a sua igreja, e ali esse corpo nasce de maneira forte para proclamar o Evangelho de maneira muito efetiva. Nós vemos isso em Atos 2. Ali o Espírito Santo desce, habilitando o corpo, a igreja que está nascendo, a proclamar o Evangelho com propriedade, com poder, e uma multidão de 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. Em Filipenses 4, verso 22, Paulo diz: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Nós vemos aqui a igreja reunida em casas. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Paulo fala do corpo reunido à igreja e depois divide isso. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. A estrutura da igreja no Novo Testamento. E por fim, Romanos 16, versos 3 a 5, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais, pela minha vida, arriscaram sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Aqui Paulo generaliza todas as igrejas, o corpo maior. E agora ele vai especificar: saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. É a igreja dividida em pequenos grupos. Saudai, meu querido, é pêneto primícias da Ásia para Cristo. E por fim, a quinta e última base bíblica dos pequenos grupos é que é o lugar onde podemos exercer os dons, ministérios e mandamentos de Deus. Ali um cuidará do outro, pastoreará o outro, zelará do outro, será usado por Deus para ajudar a mitigar dores, sofrimentos e também para celebrar as vitórias. Veja alguns textos que falam de maneira clara sobre isso. 1 Pedro 4, verso 10. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Todos são estimulados, todos os discípulos são estimulados a exercerem de maneira adequada o dom que recebeu de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem do outro. Não é só o pastor, um grupo de líderes chamado presbítero ou diácono. Todos são desafiados a usarem os seus dons.
Romanos 14, verso 19. Por isso, busquemos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Veja essa expressão, eu tenho que ser usado para promover a paz e ajudar o outro. Romanos 15, cada um de nós deve agradar seu irmão, para o próprio bem dele, a fim de que ele possa crescer na fé. Deus deseja usar uma pessoa mais madura para ajudar outra menos madura, a fim de que ela cresça na vida cristã. 1 Coríntios 14, já que vocês querem tanto ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem a igreja crescer espiritualmente. Paulo desafia cada discípulo a buscar crescer na palavra, no serviço e na ajuda ao outro. 1 Tessalonicenses 5,11, portanto, animem e ajudem uns aos outros, como estão fazendo agora. Continuem nesse caminho. E por fim, em Judas, versículo 20, porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na fé que vocês têm. Como é que eu amadureço na fé? Crescendo na intimidade com a palavra, na intimidade com Deus e no serviço ao outro, que é a fé mais santa que existe. E orem no poder do Espírito Santo. E assim a gente vê nas Escrituras, no Novo Testamento, especialmente Atos, capítulo 2, versos 42 e 47, a igreja de duas asas, que é a igreja que se reúne no templo, o grupo maior, e a igreja que se reúne nas casas, o grupo menor. A igreja é eficazmente pastoreada e é uma igreja que cresce harmoniosamente, onde todos têm a condição de exercerem os dons e talentos que receberam de Deus, onde todos são desafiados a discipularem outros, onde todos são desafiados a influenciarem de maneira marcante as pessoas com as quais convivem no dia a dia. Essa é uma igreja saudável, é uma igreja que celebra num culto de domingo à noite, num encontro semanal, e é uma igreja que vive a realidade dos pequenos grupos. Eu abro minha casa para cuidar do outro, para crescer na palavra, para olhar para fora e crescer na intimidade com Deus. E se Deus permitir, no nosso próximo encontro, nós olharemos detalhadamente a estrutura do pequeno grupo. O tema será Fazendo Acontecer. A partir do momento que eu abro a minha casa, como é que eu faço acontecer o pequeno grupo? Olharemos detalhe por detalhe da estrutura, aqueles 5 E's: o encontro, exaltação, edificação, evangelismo e engordade. O objetivo nesse quarto encontro é te estimular a abrir sua vida para cuidar de outros, te estimular a amadurecer na fé, e a gente amadurece na fé desenvolvendo a intimidade com Deus, com sua palavra, a intimidade na oração e abrindo minha vida para cuidar do outro. E isso é feito quando eu abro minha casa, quando eu participo de um pequeno grupo e ali regularmente eu participo da vida do outro e me abro para o outro participar da minha vida. Quero te desafiar a abrir sua vida, a cuidar de outras pessoas e a experimentar coisas maravilhosas que Deus realizará dentro do seu coração, transformando você por completo. Que Deus te abençoe ricamente, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.